Fala pessoal do segundo ano, dando continuidade ao assunto, né? O último assunto a gente viu, né? Eu passei um texto falando sobre a vida dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, né? Esse período de tempo que foi uma ruptura muito grande ao que se vinha sendo feito, né? Na história da humanidade desde o princípio da Revolução Neolítica. Então a Revolução Industrial vai mudar os parâmetros, os modelos de vida na sociedade do consumo. Ela tem início lá no século XVIII, 1750, alguma coisa, aí vai começar a se construir um modelo de sociedade diferente do que qualquer coisa que se tinha visto antes, né? É a invenção da indústria, é a invenção da produção em larga escala, é a invenção de um modelo de sociedade pautado no trabalho assalariado. Eu vendo a minha força de trabalho para receber o dinheiro para viver. Esse modelo que está constituído até hoje, né? Então hoje a gente vive numa sociedade industrial, sociedade capitalista. E a gente, para entender melhor a sociedade que a gente vive hoje, é muito importante que a gente entenda como foi que surgiu, né? Essa transição que foi muito dura para os trabalhadores. Essa aula de hoje, a gente vai falar, né, de como foi que a classe trabalhadora, os operários, operárias, né, homens e mulheres, aqueles que construíram tudo que é e constrói, né, tudo que se passa dentro da indústria, como é que se deu isso, né? Então, para montar nessa temática que eu estou colocando aqui, a vida dos operários e a nova dinâmica de trabalho assalariado com a Revolução Industrial. Tem esse livrinho aqui, né, que é um livrinho de dos historiadores, né? Eu conheço primeiro, o Edgar Dedeca. É Fábricas e Homens, a Revolução Industrial e o Cotidiano dos Trabalhadores. Então, me parece, pelo menos me parecia quando eu estudava, que um belo dia de sol surge a fábrica, os trabalhadores vão alegremente entrar nas fábricas e aí vão começar a produzir, todo mundo vai ter acesso à produção, todo mundo vai ter uma vida muito mais legal porque está se produzindo muito, né? Só que isso era que minha cabeça de adolescente pensava, né? Então, hoje, né, historiador, pesquisador, professor de vocês, inclusive, a gente estudando esse tema da Revolução Industrial, de tudo que essa mudança traz, né, nessa invenção da indústria, queria mostrar para vocês como foi duro, como foi complexo, né, como foi desigual e como tão complexa, né, foi esses anos, né, esses séculos, até a consolidação de fato do sistema capitalista e da sociedade industrial. Então, a referência vai ser esse livrinho hoje. É um livrinho que é de um historiador, mas é um livro didático. Está aqui na minha mão. Tá? Então, vou mudando e aí a gente vai pegando algumas temáticas desse livro. Tá? A vida dos operários e a nova dinâmica do trabalho assalariado com a Revolução Industrial. Gente, nos primeiros anos da indústria, nos primeiros séculos da indústria, o trabalho infantil e das mulheres e de todos os operários, todos os homens, seja ele criança, mulher, homem, a classe operária de uma forma geral, né? E uma das marcas da Revolução Industrial, né, e da sociedade industrial é a criação de uma nova classe social, a classe trabalhadora, a classe operária. Então, não existia regras e não existia direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Só restava esse homem se adaptar ao ambiente da fábrica. Trabalhos que passavam aí de 10, 12, 15 horas por dia e com uma remuneração muito baixa. Então, as cidades de Londres, de Manchester, Lancashire e outras cidades da Inglaterra, né, onde se deu a Revolução Industrial, logo se espalhou, mas acontece na Inglaterra, né, como a gente viu. Então, essas cidades elas foram permeadas por chaminés, né, permeadas por fábricas, e que, com a política de cercamento, né, que a gente viu isso na aula retrasada, ele expulsava esse homem do campo para a cidade e restava a esses homens, essas mulheres e essas crianças a trabalharem dentro das fábricas, né? Então não era uma opção de escolha, né? Então era o que se tinha, né? Então o discurso industrial ele tinha como característica, né, dizia o seguinte, né, proporcionar às crianças pobres em relação ao trabalho infantil e abandonadas o seu próprio sustento. Então, era muito comum você ter crianças de 10, de 9, 12, 13 anos
trabalhando igual um adulto dentro da fábrica, né? Então aqui está essa charge aqui, né, de um capataz que ele está levantando o braço, né, e assim, forçando a criança a trabalhar. Então essa disciplina do trabalho industrial, ela foi muito violenta também. Né? Então assim, é normal trabalhar 15 horas por dia e trabalhar e ganhar miseravelmente, que não dá nem para viver decentemente, né? Não é normal, né? Como tudo na vida, é uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Eu botei aqui, né, um trecho de um livro da época, né? Mr. Needham foi acusado do hábito de esmurrar os aprendizes com punhos fechados, chutando-os quando já no chão, batendo excessivamente neles com varas e açoitando-os com chicote para cavalos. De agarrá-los pelas orelhas, levando-os a atirar e atirando-os em seguida no chão. Então isso não era uma exceção, era uma coisa que existia com frequência dentro das fábricas, né? Esses homens que eram os olhos e os ouvidos do dono dos meios de produção, do dono da fábrica, da indústria, né? Que ali exercia uma violência em relação aos operários. E nesse caso aqui a gente está falando das crianças. O trabalho infantil era uma coisa que era muito comum na época, durante, né, o século XVIII, século XIX, século XX. Né? Em século XX aqui no Brasil você tem trabalho infantil ainda legitimado, né, pelo Estado. Então, tornando-se operário, a pessoa, o homem, a mulher, a criança, ela dependia do seu trabalho para viver. E só. O tempo industrial da fábrica dava sentido, ou os sentidos da vida. Então não tinha mais essa relação, esse tempo da natureza. O tempo era o tempo industrial da fábrica. Era o tempo do relógio para você entrar na fábrica, era o tempo para você fazer a sua refeição, era o tempo para você voltar ao trabalho, era o tempo para você ir para casa, era o tempo de voltar de novo. Né? Tem uma música de Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual e se acorda às 6 horas da manhã. Né? Pode pegar esse trechinho aí, ele se refere, né, ao cotidiano de um operário, essa música, né? Então dizendo, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, se acorda às 6 horas da manhã. Então é uma referência a essa sociedade industrial. O massa, assim, da gente aprender história, da gente estudar história, né, é que para a gente desnaturalizar. Né? Então, essa coisa de você sair de 6 horas para casa, pegar 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, ou então um ônibus, ou então pegar seu carro, ir trabalhar e voltar, mas assim, essa dinâmica, né? Isso é uma coisa construída, como tudo na vida. É uma coisa que não é natural, né? O trabalho dignifica o homem. Mas que tipo de trabalho? Né? O trabalho nos primeiros anos da industrialização, nos primeiros séculos, né? Não dignificava o homem. Né? E eu assim, vou arriscar dizer que muitos trabalhos não dignificam o homem, né? Muitos trabalhos, assim, exploram o homem. Até porque essa dinâmica industrial ela foi baseada nessa exploração. Né? No dono do meio de produção, no caso os burgueses, né? Vamos assim dizer, que são os donos da fábrica, né? E proporcionando um trabalho extremamente exaustivo, extremamente violento, extremamente danoso à saúde dos operários, e que esses operários, muitas vezes, cabia a ele só se adaptar. É como eu botei aqui, né? Ele tinha que se adaptar. Então, não tem espaço para o ócio. O ócio é fazer o que você quer, né? Assim, eu estou afim de sentar ali na frente e ficar olhando para o tempo, né? Isso não é pecado, não. E nem é crime, né? E isso foi pecado, considerado crime a partir dessa lógica do trabalho a todo custo, de toda forma. Então você que não pode dormir, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Não tem que trabalhar enquanto os outros dormem, né? Então, ou seja, ou tem para manter seu dinheiro, seu salário, dentro dessa lógica, dessa sociedade. Então, é assim. Percebam que isso é uma construção. Né? Não estou pregando aqui o fim da sociedade industrial e tal, mas assim, é para a gente perceber, né? Eu não prego nada, né? A gente só está fazendo uma análise dessa sociedade, porque nos parece, né, quando colocam pra gente, que é uma coisa que é assim, pronto, e sempre foi, né?
Então, a sociedade industrial, como todo modelo de sociedade que existe no mundo, é uma coisa culturalmente construída e não tem espaço para outra forma que não seja industrial. Tentativas de cidades diferenciadas. No século XIX, o Robert Owen, no sul da Escócia, ele criou uma comunidade chamada New Lanark. E assim, isso aqui é conhecido como as cidades utópicas, porque foram criadas comunidades para se diferenciar da regra daquelas cidades que estavam crescendo, que estavam trazendo essas centenas, essas milhares de operários em condições muito degradantes, em condições muito violentas, em condições de saúde do operário que eram horríveis. Então, assim, foram criadas casas confortáveis para o trabalhador, crianças recebiam educação, inclusive com música, com arte, hortas comunitárias, com tentativa de equilibrar trabalho e repouso de uma forma mais digna para os trabalhadores. A gente está falando aqui do século XVIII e XIX, tá? Especificamente, esse caso do Robert Owen, né, é do século XIX. Então, algumas cidades utópicas elas surgiram, não só no sul da Escócia, mas também, inclusive, dentro do deixa eu tirar do... Está no modo avião aqui, que instalou ali. Não só na Escócia, mas na França, nos Estados Unidos. Então, um tipo de modelo de sociedade industrial que tentasse equalizar e desse melhores condições de vida e dignidade para aquele que estava produzindo tudo, né? Que era a classe trabalhadora. No entanto, isso fracassou. No início do século XX, né, os princípios oenistas, eles sucumbiram, eles acabaram, porque não dava para competir. Né? Enquanto a gente existia a cidade de Manchester, por exemplo, né? Leeds, na Inglaterra, né? As duas na Inglaterra, que tinha essa coisa mais dura, né? Tipo, o trabalhador, ele trabalhava horas e horas a fio, e assim, não se gastava dinheiro com educação para os filhos, não se gastava dinheiro por casas, moradias dignas, né? Então, o lucro tirado disso ia ser muito mais alto do que o lucro tirado dessas sociedades comunitárias, né? Ou então, assim, não se pensava no lucro, seria repartido para todo mundo, né? Então, esse modelo aqui, ele fracassou. Como todos os modelos, né, de tentativa de competir com a sociedade industrial no sentido mais clássico, né? Onde o dono do meio de produção ele tem todo o aparato é dele e o trabalhador resta vender sua mão de obra. Então, por salários precários, por condições de vida horríveis, né? Então o lucro vai ser muito alto e é muito difícil competir com um produto produzido por esse cara, né? Por esse sujeito. E aí a sociedade industrial que vigora mesmo é essa coisa clássica, né? Então ao longo do tempo que a gente vai ver, depois dessa aula a gente vai se voltar para as revoluções europeias, né? A gente viu a Revolução Gloriosa, a gente vai ver a Revolução Francesa, e depois a gente vai ver o período da Primavera dos Povos, da Revolução de 1830, onde a classe trabalhadora ela começa a pensar, né, e dizer assim, opa, peraí, está sendo muito explorado, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, os movimentos, né, operários de reação a esse modelo de sociedade, né? Mas até chegar lá, a gente vai ver como é que se organizava essa sociedade industrial, né? Então, aqui está um trecho de um livro, né, de um cara que viveu em 1851, ele vai dizendo assim, né? E aí já falando no impacto das cidades industriais. Então, olha só, gente, a quantidade de chaminés, né? Então, sem preocupação com poluição no meio ambiente, a sociedade do século XIX não tinha esse tipo de preocupação no meio ambiente, né? É uma coisa que vai ser construída depois, no século XX, né? Mais precisamente e mais praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as cidades, né, vai ser permeada pelas chaminés, pelas fábricas. E aí, um visitante, né, um personagem, ele vai que existiu de fato, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Lembram-me muito bem do efeito que causou em mim minha primeira impressão de Manchester, cidade de Manchester. Quando olhei para a cidade pela primeira vez no final da linha férrea que vinha de Liverpool, outra cidade da Inglaterra, e vi uma floresta de chaminés expelindo vapor e fumaça, formando uma cobertura escura que parecia abraçar e envolver todo o lugar.
né? Esse era o cenário das cidades da Europa, né, que passava por esse processo intenso de industrialização. E como é que se dava dentro dessa cidade a habitação dos trabalhadores, né? A cidade industrial, ela surge como um lugar de perigo, um lugar perigoso, selvagem, sem civilização. Então, a vida era trabalhar, 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 sem nenhum tipo de regra de direito trabalhista. Então, esses trabalhadores eles estavam acometidos de uma exaustão. As cidades não eram preparadas para dar a esse trabalhador, aos trabalhadores, à classe trabalhadora, uma vida digna. Por exemplo, os donos da fábrica, comerciantes e homens de negócio, moravam em casas luxuosas mais afastadas das cidades, enquanto os trabalhadores moravam nos centros das cidades, em qualquer lugar. As moradias operárias, elas vão ser lugar muito anti-higiênico. E quando não tinha moradia, as pessoas buscavam abrigos em albergue. Essa imagem aqui, né, de 1874, né, mostra, né, uma imagem de operários tentando entrar no albergue para passar a noite. Imagina isso no frio inglês, né, como é que era viver na Inglaterra, numa habitação que não era preparada para receber o frio, e também uma habitação que um albergue, um espaço, se conseguisse. Se não conseguisse, tinha muita gente que vivia na rua, né? Então, tem um livro que fala, né? Ó, Londres e Paris no século XIX, o espetáculo da pobreza. Ela vai falar exatamente sobre isso, né? Essa sociedade industrial que estava produzindo bem de consumo, que estava exportando, que estava vindo aqui na América, pegando os produtos primários, no caso o algodão, né? Porque a indústria têxtil foi muito forte nesse período, e levando para lá, essa sociedade ela produziu muita pobreza. Então, é a questão da mais-valia, né? Como já dizia o Karl Marx, o cara que entendeu muito bem e soube explicar muito bem o impacto dessa sociedade industrial para a classe trabalhadora, né? Então, o operário, ele produz muita riqueza, mas não tem acesso a essa riqueza. É o trabalho alienado que se fala. E esse trabalho alienado ele levava a condições de vida extremamente precárias. Olha só, gente. Isso aqui é um trecho de livro, é muito comum romances e livros, jornais da época, descrever como é que era a vida na Inglaterra durante o período do século XIX. Então, esse é o trecho do livro Mary Barton, A Tale of Manchester Life, do ano de 1848, da autora Elizabeth Gaskell. Olha como ela descreve. O odor era tão forte na rua, ela está se referindo à rua. Um cara que foi visitar o outro, né, e saiu na rua. O odor era tão forte que quase nocauteou os dois homens. Rapidamente se recuperando, como ocorre com pessoas acostumadas a essas coisas, eles começaram a adentrar a escuridão espessa do lugar e a ver 3 ou 4 criancinhas rolando no chão de tijolos úmido, na verdade molhado, através do qual se infiltrava a lama imunda e estagnada da rua. E aqui você tem, né, uma gravura de um jornal também, de 1863, que mostra, né, um cortiço, que é uma espécie de moradia coletiva. Então, quando as casas eram habitadas por não era habitada por famílias numerosas, era habitada por várias famílias. E quando não tinha uma casa, né, se procurava albergue ou então uma moradia coletiva, nos cortiços, uma espécie de o que a gente entende aqui como cortiço, né, que é uma moradia coletiva. Então, esses trabalhadores não tinham também acesso à saúde, não tinham acesso a um tratamento médico, uma vez doentes, não tinham de onde tirar seu sustento e dependiam da caridade dos outros, até mesmo para conseguir uma internação. Essa gravura aqui, né, ela é de 1863, ela é intitulada, o nome dela é Sótão Ocupado por uma Família de 10 Pessoas. Um sótão ocupado por uma família de 10 pessoas, quando não tinha um lugar desse habitado por mais de uma família. Então, o que a gente está percebendo, né? Isso aqui são jornais da época, são escritos da época, né? Que a gente está trazendo aqui, repito, né? A partir desse livro aqui, que é um livro didático sobre
o cotidiano dos trabalhadores, né? Então, quando a gente pensa em fábrica, quando a gente pensa em produção industrial, a gente pensa, logicamente, né, em tudo que traz a produção em massa, mas o outro lado disso também é importante que a gente pense, né, como é que era a vida desses trabalhadores, né, e trabalhadoras, esses homens e mulheres que tudo produziam, tudo produzem, né? Sem trabalhador não existe produção, né? Hoje, né, século XXI, você tem uma mão de obra muito mais, vamos dizer assim, a máquina ocupa o espaço, né, de muitos homens, né? Então, acho que a quarta revolução industrial que a gente está vendo, né, a era da robótica, a era das máquinas substituindo os homens, mas aqui esse início, né, da indústria, da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, ela precisava muito de muita mão de obra. E essa mão de obra vivia desse jeito aqui, né? Desse sentido aqui. No entanto, os movimentos trabalhadores, houveram muitos movimentos dos trabalhadores, organizações dos trabalhadores, contra esse modelo de sociedade industrial. A gente pode ver o caso dos ludistas, aquilo que estava no texto de vocês que eu passei semana passada, né? Os ludistas, eles pregavam o fim às máquinas, eles viam as máquinas como uma ameaça, que traziam pobreza, que traziam essa coisa toda, né? Que assim, como se levasse a vida única e exclusivamente para aquilo ali, para viver em cima, trabalhando só e unicamente pelas máquinas, nas máquinas. Então ele pregava o fim e destruição das máquinas. Os cartistas, eles pregavam uma sociedade mais igualitária, mais direitos dos trabalhadores. E aí surge no século XIX uma coisa que vai estudar à parte, né? Essas organizações trabalhistas dos trabalhadores, né? Da classe trabalhadora, vai surgir o ideal do socialismo e o ideal do comunismo. Eles surgem exatamente no século XIX, né, como um contraponto, como um ideal de uma sociedade feita pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora, pelo fim da sociedade de classe e pela homogeneização. Então, assim, perceba, né, como isso era sedutor ao operário no século XIX, que trabalhava 15, 16, 18 horas por dia. Pasmem, gente, chegava a isso. Né? Que vivia em condições extremamente precárias e só via o dono da fábrica ficar rico e cada vez mais rico à custa do seu salário, à custa da sua exploração. Então, essas teorias, quando surgiram, elas foram muito bem recebidas dentro da classe trabalhadora, certo? E acabaram virando bandeira de luta dos trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais na frente, na quarta unidade, né? Uma coisa característica do século XIX, né? Mas só adiantando aí, né? Que o comunismo, né? O socialismo, o cartismo, o ludismo, eles foram, né? Movimentos feitos pela classe trabalhadora em contraponto ao modelo de sociedade industrial que se caracterizou por essa extrema pobreza, miséria, exploração do trabalhador e da trabalhadora, né? Então, quando você fala assim, quando você fala nessa exploração, né, no século XIX, por exemplo, a gente vai estudar também esse ano ainda, né? Acho que não, ano que vem, terceiro ano, a gente vai estudar o processo de imigração dos europeus aqui no Brasil para o século XIX. Então, imagina, por que o europeu, italiano, alemão, ele vai querer migrar para o Brasil para plantar café no sul do país? Porque ele vivia desse jeito aqui, ó. Porque ele vivia nessas condições. E quem ficava no campo não dava para competir com a produção que vinha da cidade. Então, assim, a pobreza, a exploração empurrou esses homens e mulheres para vir morar aqui no Brasil, por exemplo. A morar nos Estados Unidos, a morar na América, que significava pelo menos uma tentativa de construir uma vida melhor. Então, essa fase da sociedade industrial, essa sociedade do consumo, essa sociedade que foi se construindo sob a lógica do trabalho industrial, ela permeou, ela dá a dinâmica hoje, atual, da nossa sociedade. Claro, a gente deu alguns passos, né, no sentido de direitos para os trabalhadores. Né? Aqui no Brasil, esses direitos dos trabalhadores vão chegar no século XX, 1943. Vai demorar muito a chegar no Brasil os direitos dos trabalhadores. Até então,
era o trabalhador que negociava com o patrão. E nessa negociação não tem, na verdade, uma negociação, uma imposição, né? Então, assim, quer trabalhar? Quero, é tanto aqui. Ah, tu não quer? Não, isso não. Tu submete a isso não. Vou chamar outro lá que está passando fome, né? Que está precisando, que precisa do dinheiro para viver. Sociedade capitalista é isso, né? A gente ganha dinheiro e vive a partir desse dinheiro. Enfim, é desse jeito que se construiu, né, a sociedade industrial. Claro que tem vários outros pontos que pode ser muito positivo e a gente vai falar nisso, né? Mas isso aí, a ideia é falar como é que o operário, o homem e mulheres sentiram o cotidiano desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, tá certo? E é isso aí. Então, essa aula a gente encerra a sociedade industrial, a gente vai retomar mais na frente, né? A próxima aula, Revolução Francesa. Tá certo? Um forte abraço. E como atividade dessa aula de hoje, vocês devem fazer um fichamento para que a gente vá construindo essas ideias, vá construindo esses entendimentos, né, da sociedade industrial, da Revolução Industrial e esse impacto que causou na vida, no cotidiano dos homens, das mulheres, trabalhadores e trabalhadoras. Tá certo? Tchauzinho.